Atualmente, todos temos câmeras sempre disponíveis, pois celulares permitem registrar memórias a qualquer hora. Antigamente, muitas vezes apenas por acaso, os momentos antes de eventos históricos eram filmados, e muitas dessas imagens hoje são consideradas icônicas. Uma foto em preto e branco, tirada em uma rua comum de São Francisco, no final dos anos 1960, pode conter uma pista para resolver um mistério estranho que intriga colecionadores há décadas. Uma exposição artística com flores gigantes preenche a vitrine de uma loja, quase completamente. Ofuscando a da exposição está o reflexo de 2 carros estacionados na rua em frente, parcialmente escondidos pelos próprios carros. E a mulher tirando a foto é sua câmera. Investigadores creem que ela seja a fotógrafa misteriosa por milhares de fotos tiradas na cidade nos anos 1960. A coleção foi achada em um depósito abandonado nos anos 1980. Colecionadores acharam centenas de fotos coloridas e filmes não revelados em uma caixa. As fotos do Luiz são de 1966 a 1970, período crucial da cultura americana. Quem tirou as fotos queria capturar aquele momento. Essas não eram fotos de família comuns, mas imagens de momentos que viriam a definir a década, incluindo protestos e momentos musicais. A coleção foi vendida a um colecionador em leilão e passou por várias mãos até que o fotógrafo Bill Delzell a descobriu em 2022 nas Glass. Mesmo que as fotos tivessem sido tiradas apenas cerca de uma década antes de serem descobertas, ninguém na época sabia quem as havia tirado. Desde então, o mistério cresceu conforme as fotos se afastavam de sua origem. Delzell decidiu que precisava comprar as fotos e descobrir a identidade do fotógrafo. Foi criada uma campanha no Kickstarter, assim como um subreddit dedicado a desvendar o mistério. Mas, da metade da coleção nunca foi revelada, ficando como rolos de filme preto e branco. Mas milhares de fotos já reveladas bastaram para atrair a atenção do público. Quase toda foto tinha uma história única por trás, e as pessoas conseguiam se identificar em fotos de protestos e eventos. Uma foto, em particular, registrou um momento icônico: Muhammad Ali em um pódio, discursando para uma multidão enquanto se manifestava contra o recrutamento para a Guerra do Vietnã. A foto foi tirada pouco antes de Muhammad Ali se virar para um fotógrafo ao lado e perguntar se ele tinha seu alistamento. Quando o fotógrafo respondeu que sim, Muhammad Ali pegou o alistamento e o queimou. No palco, o fotógrafo era alguém que não tinha medo de se meter no meio da ação para tirar a foto perfeita. Mas quem eles eram e por que estavam capturando essas imagens é um mistério. À primeira vista, parecem trabalho de um fotojornalista, mas o fotógrafo não revelou a maioria das fotos, e nenhuma foi publicada em jornais ou revistas. Está sendo feito um trabalho para revelar mais dessas fotos e torná-las disponíveis para quem quiser aprender mais sobre esse ponto crucial da história. O Crime Stoppers oferece recompensa de 27 mil a quem der informações que levem à prisão e condenação do responsável pela morte de Darren Round, de 48 anos, natural de Kings Norton, Birmingham, Inglaterra. Esse valor duplicou desde o início do caso, em fevereiro de 2020, na esperança de que isso incentive testemunhas a se apresentarem para que a justiça seja feita. Vale ressaltar, porém, que a recompensa só está disponível para pessoas que fornecerem informações entrando em contato especificamente com o Disque Denúncia. Segundo a família de Darren, ele saiu de casa às 19h30 em 14 de fevereiro de 2020. Ele havia planejado fazer uma longa caminhada ao lado do canal de Birmingham, mas nunca voltou para casa e eles ficaram preocupados com sua segurança às 8h40 do dia seguinte. A polícia foi acionada quando alguém encontrou restos mortais na água perto da Mess House Lane, em Kings Norton, e os policiais responderam ao chamado. Após o corpo ser retirado do canal, Darren foi identificado e rapidamente ficou claro que ele havia sido atacado. Foi constatado que ele foi brutalmente agredido, evidenciado pelos ferimentos no rosto. Curiosamente, nada do que ele tinha foi levado, descartando o roubo como motivo.
Ninguém entende por que alguém feriu Darren, muito menos porque tirou sua vida de forma tão horrível. Michael ficou chocado ao saber da morte de Darren, mesmo sem vê-lo há anos. E ele acredita que o crime não teve motivo. Ele sugere que foi um crime de oportunidade cometido por alguém buscando emoção. E Hess acrescentou sua crença de que o caso nunca será resolvido. A morte do filho o abalou profundamente e ele disse que provavelmente nunca vai se recuperar. Em junho de 2021, um homem de 28 anos foi detido pelo caso de Darren, mas já foi liberado enquanto as investigações continuam. Michael acha que Darren conhecia quem o atacou e que alguém da região sabe o que houve naquela noite, mas tem medo de se manifestar por motivos desconhecidos. Sabe-se que Darren tomou chá com sua mãe, Sheila, na noite do ataque. Depois disso, ele decidiu sair para uma caminhada dizendo a ela que voltaria. Mais tarde, ele foi capturado por câmeras de segurança em um caixa eletrônico na rua Kings Norton, onde sacou uma quantia desconhecida de dinheiro. Depois ele foi a uma loja de bebidas e comprou cervejas por volta das 20 horas. Mas continuou sua caminhada de cerca de 8 quilômetros. Imagens de câmeras de segurança mostram ele indo para casa, sendo essa a última vez que foi visto vivo. Nenhum suspeito jamais foi identificado no caso, e a recompensa por informações agora dobrou. É provável que o agressor também tenha sido registrado pelas câmeras de segurança, mas como já se passaram anos, é improvável que essas imagens ainda existam. Se tiver informações sobre o caso de Darren, entre em contato com o Crime Stoppers pelo 0800 555 111. Todas as pistas recebidas serão tratadas com confidencialidade e serão investigadas. Quando a construção do famoso Titanic foi concluída, ele era o maior navio de seu tipo já construído. Tinha 25 andares, 900 pés de comprimento e peso de cerca de 46 mil toneladas. Durante a construção, decidiu-se que o navio deveria ser o mais seguro possível para enfrentar dificuldades no mar. Por isso, ele foi feito com 16 compartimentos estanques que podiam ser isolados do resto da embarcação em caso de alagamento por ruptura no casco. É natural que os passageiros do Titanic, ao embarcarem em 10 de abril de 1912, não se preocupassem com o risco de afundamento na viagem inaugural de Southampton a Nova York. Esta foto, tirada apenas 2 dias após a partida, mostra o Titanic em alto mar, com um grupo de pescadores observando. Naquela época, a atmosfera a bordo do navio devia ser festiva, já que tudo tinha ocorrido conforme o planejado e a viagem estava seguindo como esperado. Esta foi a última imagem conhecida da famosa embarcação antes de colidir com um iceberg na noite de 15 de abril, 5 dias após partir. Por ser um navio de luxo, o Titanic ganhou o apelido de o Especial dos Milionários. Mesmo com pessoas de todas as classes sociais presentes naquele dia fatídico, muitas jamais voltaram para casa. Ironicamente, a viagem já não começou bem. Outro navio, chamado Nova York, estava atracado nas proximidades, e a sucção fez com que o Titanic desviasse diretamente para o seu caminho. Evitar a colisão entre os dois navios levou quase 1 hora. Mas, uma vez resolvido isso, o sinal verde foi dado e o Titanic finalmente deixou Southampton, sob aplausos de espectadores e passageiros. A primeira parada da viagem foi em Cherbourg, na França, onde mais passageiros embarcaram. O navio permaneceu aqui por 2 horas antes de retomar sua viagem, e no dia seguinte fez sua última parada em Queenstown, Irlanda, que agora é conhecida como Cobb, às 13h30. Naquela tarde, começou a etapa final da viagem rumo a Nova York. Logo, os tripulantes começaram a receber avisos sobre icebergs na água. Foi tomada a decisão de seguir uma rota mais ao sul para tentar evitar os icebergs, mas o capitão manteve uma velocidade constante de 22 nós. Às 9h40, uma mensagem foi recebida do navio Mazaba, indicando que havia grandes icebergs na área. Por motivos desconhecidos, essa mensagem nunca chegou ao capitão do Titanic. Outras mensagens foram recebidas e ignoradas, e a situação piorou ainda mais pelo fato de que os binóculos do ninho dos vigias não puderam ser encontrados.
tornando quase impossível para a tripulação avistar icebergs até que estivessem muito próximos do navio. Às 23h40, um grande iceberg foi avistado e esforços foram feitos para evitá-lo, mas o aviso veio tarde demais e o navio colidiu com o gelo, rompendo o casco. 5 compartimentos estanques foram inundados de imediato. O que aconteceu depois está bem documentado em filmes, documentários e livros. Os passageiros correram para entrar nos botes salva-vidas que foram disponibilizados, mas havia poucos e muitos acabaram na água gelada, o que selou seus destinos. Ao final, mais de 1.500 pessoas morreram e cerca de 700 foram salvas. O naufrágio do Titanic ainda é considerado um dos piores desastres marítimos de todos os tempos. Enquanto isso, um homem de 30 e poucos anos foi detido em um caso incomum em Langford, Bedfordshire, Inglaterra. Desde então, ele foi liberado em liberdade condicional, enquanto investigações adicionais estão sendo realizadas pela polícia. Eles pediram que testemunhas do incidente os contatem o quanto antes. O caso envolve um homem de 47 anos chamado Jesbir Keila, que trabalhava como taxista em fevereiro de 2025. Ele utilizava seu Skoda Octavia como táxi. Graças a uma imagem de circuito fechado de televisão divulgada pela polícia, sabe-se que ele esteve em um posto de gasolina ESO na Norton Way, em Letchworth, por volta das 13h22. No dia 5 de fevereiro, apesar do letreiro de táxi aparecer nesta imagem, a polícia acredita que ele pode ter sido removido logo após a gravação. Então ele foi atacado por um desconhecido que matou Jesbiers. No dia seguinte, investigadores acharam o carro em um campo perto da B6 59 Langford Road, por volta das 7h30. O carro foi incendiado e, ao analisarem a cena, encontraram os restos de Jesbir dentro. Ele estava sentado no banco do motorista do veículo e os acontecimentos que levaram à sua morte continuam desconhecidos. No entanto, foi revelado que o caso está sendo tratado como homicídio e qualquer pessoa que tenha passado pela área naquela manhã foi orientada a entrar em contato com a polícia. Sabe-se que Jesbier deixou o centro de Londres de táxi pouco após 1h da manhã em 6 de fevereiro. Ele então seguiu pela A40 e um Watford Way e Barnet Way rumo a Luttsworth. O que ocorreu depois permanece um mistério, apesar das várias teorias sugeridas. Alguns acham que Jesbir foi chamado para buscar um passageiro e, após isso, atacado em seu carro. Ele pode ter sido forçado a ir ao campo onde morreu, antes do carro ser incendiado, para eliminar possíveis evidências no veículo. O que torna o caso ainda mais perplexo, porém, é a falta de um motivo. É possível que alguém tenha decidido roubar Jesbir, mas isso parece improvável. Como ele não teria uma grande quantia de dinheiro com ele e teria sido completamente desnecessário tirar sua vida após o roubo ter sido realizado, outros acham que isso foi um ataque premeditado. Mas como Jesbier não era conhecido por ter inimigos ou estar em conflito com alguém, parece mais provável que tenha sido um crime de oportunidade cometido no calor do momento. A investigação sobre este caso ainda está em andamento, porém, desde então, poucas informações adicionais foram recebidas. E por isso, as autoridades apelaram ao público para que forneçam qualquer pista que possam ter. Não importa o quão pequena seja. Entrei em contato com a polícia de Bedfordshire pelo site, citando a operação ACL, ou ligue para o Crime Stoppers no 0800 555 111. Numa noite de março de 1985, câmeras de segurança filmaram uma mulher usando um caixa eletrônico em Phoenix, Arizona. Um homem está atrás dela, a uma distância que a maioria das pessoas consideraria próxima demais para um estranho enquanto sacam dinheiro. Dias depois, encontraram o corpo da mulher após ataque brutal. O homem na foto nunca foi identificado, e a pessoa responsável por aquele ataque continua sendo um mistério até hoje. A mulher na foto é Deborah Faye Asbury. Deborah, de 27 anos, morava em Phoenix com um homem mais velho e sua filha. Os amigos dela a descreviam como uma pessoa de espírito livre e a alma da festa. Deborah teve relacionamentos de idas e vindas, incluindo com o homem mais velho com quem morava, mas também curtia a vida de solteira.
Ela costumava sair para bares com os amigos, mas não era incomum que ela saísse sozinha. Em especial, ela frequentava 2 bares locais, o Boomerang Bar e o Mr. Lucky's, na Thomas Road. Os funcionários de ambos os bares a conheciam. Deborah foi vista viva pela última vez ao sair de um dos 2 bares em 21 de março de 1985. Mais cedo naquele dia, por volta das 14h30, ela foi buscada em casa por 2 homens. A filha da colega de quarto dela viu Deborah sair e disse que pelo menos um dos homens já tinha vindo buscá-la antes. O que aconteceu durante a maior parte daquela tarde e noite continua sendo um mistério até hoje. Ela foi vista nos 2 bares da Thomas Road em algum momento. Quando ela saiu, estava em uma caminhonete Stepside distinta dos anos 1960, tinha uma cor vermelha desbotada com manchas de primer. Algumas testemunhas relataram que ela estava saindo com homens brancos, enquanto outras afirmaram que eles eram hispânicos. Não se sabe se esses homens eram os mesmos que a pegaram mais cedo, pouco antes das 7h. Na manhã seguinte, um homem a caminho do trabalho achou o corpo de Deborah em um beco de terra ao sul da Trevor Brown High School. O local ficava perto da Avenida 75 e da Thomas Road. Deborah havia sido brutalmente atacada. A gravidade do ataque foi mais do que suficiente para tirar a vida dela. A polícia acreditava que os criminosos responsáveis queriam mandar um recado. Ela tinha inúmeros ferimentos e um pedaço de arame farpado de uma cerca próxima enrolado em seu pescoço. Mas a causa de sua morte foi uma perfuração no peito. Os investigadores encontraram muitas evidências na cena do crime. Deborah segurava um tufo de cabelo escuro, tinha uma marca de mordida no peito e uma pegada de bota entre as pernas. A bota foi identificada como uma Sears Die Hard de trabalho, mas essa informação não conseguiu levar a polícia a nenhum suspeito. Os 2 homens com quem Deborah se relacionava foram investigados e inocentados de envolvimento. E depois disso, não havia suspeitos óbvios de quem poderia querer fazer mal à jovem. Quem tiver informações sobre o caso deve ligar para o Departamento de Polícia de Phoenix, 602-2626-151. Mamoru Shigemitsu, que eventualmente se tornaria o vice-primeiro-ministro do Japão, nasceu em Oita, Japão, em 1887. Formou-se na Universidade de Tóquio antes de ingressar no Ministério das Relações Exteriores em 1918. Ele foi enviado para a Polônia, onde trabalhou na embaixada e depois exerceu o mesmo cargo na Alemanha. Ele foi nomeado cônsul-geral de Xangai e, em 1931, ministro do Japão na China. 2 anos depois, tornou-se vice-ministro das Relações Exteriores do Japão e foi embaixador na União Soviética e Grã-Bretanha. Ele ficou conhecido por sugerir formas de alcançar a paz durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto servia no gabinete do primeiro-ministro Kaizo Kuniaki. Mas suas tentativas fracassaram e a guerra continuou. Em certo momento, enquanto ele estava em Xangai, sua perna foi ferida por um artefato explosivo lançado contra ele e precisou usar uma perna artificial. Nesta foto, ele pode ser visto segurando a bengala que precisava para andar confortavelmente. Mas esse certamente não é o fato mais interessante sobre essa imagem. Ela foi tirada em 2 de setembro de 1945. E os homens ao lado de Shigemitsu fazem parte de um grupo de diplomatas japoneses que tinham acabado de embarcar no United States Ship Missouri. Está claro que esse grupo de homens não está no melhor dos ânimos, e com razão. Essa imagem foi tirada poucos minutos antes de Shigemitsu assinar um documento detalhando a rendição incondicional do Japão após as explosões atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Menos de um mês antes, após o ataque a Hiroshima, o governo japonês ainda se recusava a se render, pois acreditava que os Estados Unidos tinham apenas uma bomba atômica. Mas quando o segundo ataque aconteceu em Nagasaki e a União Soviética declarou guerra ao Japão, a decisão foi tomada de se render, sendo a alternativa a destruição completa. Segundo os presentes, Shigemitsu sentou-se desajeitadamente à mesa, preparada para a assinatura dos documentos. Ele tirou o chapéu e uma luva antes de assinar junto com o imperador Hirohito. Após o general Umezu,
que se recusou a sentar antes de adicionar sua assinatura, a guerra na Ásia finalmente terminou. Concordaram que todos os prisioneiros militares seriam libertados, como na Declaração de Potsdam, e que eles e todos os oficiais japoneses se submeteriam ao general MacArthur. O documento foi assinado por MacArthur e representantes da União Soviética, Grã-Bretanha, China, França, Austrália e outras nações aliadas. Toda a cerimônia levou pouco mais de 20 minutos para ser concluída e foi finalizada com um sobrevoo de uma formação de aviões B-29 Super Fortress. Sem dúvida foi um dia sombrio para o Japão, mas marcou o retorno de certa normalidade ao resto do mundo. Uma imagem de circuito interno de televisão de Mark Kinson, 52 anos desaparecido, foi divulgada. A família dele e os detetives acham difícil crer que não haja outras imagens de segurança dos seus últimos movimentos. Por isso, pediram aos moradores de Cardiff, no país de Gales, que revisem gravações do dia 31 de janeiro de 2025. Caso as câmeras tenham capturado imagens dele, essas áreas poderão ser vasculhadas minuciosamente. Sabe-se com certeza apenas que Mark estava na Uphill Road por volta das 21h45. No dia 31 de janeiro, essa área fica perto da casa dos pais dele, mas não se sabe se ele pretendia visitá-los naquela noite. Angela disse que eles levavam uma vida normal, embora Marcos às vezes tivesse problemas de saúde mental. Por isso, ela sente que o desaparecimento repentino dele é totalmente fora do comum para ele, e mantém a esperança de que ele será encontrado em breve. Os investigadores sugerem que, após ser visto na Uphill Road, Marcos virou na Clevedon Road e possivelmente seguiu para Captain's Walk, em Brompton Crescent. Há ainda mais ambiguidade no caso de Marcos desde então. Câmeras de segurança de um posto texaco perto da Cypress Drive, em St. Mellons, mostram um homem muito parecido com Marcos andando na calçada do outro lado da rua. Essas imagens foram analisadas por seus amigos e familiares, que, embora não tenham absoluta certeza, acreditam que pode ser Marcos. Um homem da região conversou com os investigadores e acrescentou que viu o mesmo homem que ele acreditava ser Marcos. Também foi divulgada outra imagem de uma van branca captada por câmeras de segurança. A polícia diz que a van foi vista na Fish Pond Road por volta da meia-noite, na noite em que Marcos desapareceu. Todos no veículo naquela noite foram orientados a se apresentar. Angela sente que alguém na região deve saber o que aconteceu com o marido dela, e ela já fez vários apelos para que essa pessoa se manifeste. Mas todas as pistas disponíveis no caso dele foram seguidas, sem sucesso. Ela disse que por ser muito próximo dela e dos filhos, ele nunca ficaria tanto tempo sem contato. E embora já tenham se passado meses desde que ele foi dado como desaparecido, ela ainda mantém a esperança de que Mark será encontrado com vida. Ela ficou perplexa com as imagens revisadas do posto de gasolina, já que só foram entregues à polícia meses depois de terem sido gravadas. Ela acha que, se isso fosse feito antes, Mark talvez já teria sido encontrado. Ela também está frustrada pelo fato de que nenhuma outra gravação do posto de gasolina pode ser vista agora, já que muito tempo se passou e elas já foram apagadas. Estranhamente, apesar das promessas da polícia, nenhuma busca nas áreas onde Mark foi visto pela última vez foi realizada. Mas Angela espera que isso aconteça logo. Enquanto isso, ela espalhou cartazes na região e em Castleton, esperando que alguém lembre de ter visto Mark. Isso aumentou a conscientização sobre o caso dele até na Escócia, dando-lhe mais esperança de ser encontrado. Qualquer pessoa que o tenha visto ou saiba onde ele possa estar é incentivada a ligar para 101 ou entrar em contato com Crime Stoppers pelo número 0800 555 5111. Foto do 25º presidente dos Estados Unidos da América, William McKinley, subindo os degraus da Exposição Pan-Americana em Buffalo, Nova York, em 6 de setembro de 1901. Ele está bem vestido e sorri para um homem ao lado. Mas apenas alguns minutos depois, a cena dentro do prédio se transformaria em caos. McKinley havia decidido comparecer à exposição para demonstrar seu apoio às feiras. Objetivos:
mostrar avanços tecnológicos em diversas indústrias nacionais e promover a prosperidade do país. Durante a exposição, ele discursou, cumprimentou o público e depois foi ao Templo da Música, onde ocorreria um incidente fatídico. Poucos minutos depois, sem que o presidente soubesse, o anarquista Leon Czolgosz também estava presente, mas não queria aproveitar a exposição, pois tinha planos bem mais sinistros. Czolgosz imigrou da Polônia para os Estados Unidos com sua família e passou a infância em Detroit. Foi colocado para trabalhar em uma usina de aço ainda jovem, e com o passar dos anos, ele ficou cada vez mais interessado nas ideologias dos anarquistas e socialistas. Ele acreditava que o governo dos Estados Unidos era corrupto e decidiu usar McKinley como exemplo em sua declaração. Ao entrar no Templo da Música, o presidente foi abordado por Czolgosz, que sacou uma arma e disparou 2 tiros, atingindo-o no peito. Afirmou depois que tentaria disparar um terceiro tiro, mas foi impedido ao ser derrubado pela equipe de segurança de McKinley. Testemunhas afirmaram posteriormente que o presidente tentou se levantar, mas não conseguiu. Ao cair no chão, ele disse: "Cuidado, como vão contar para minha esposa?" Ele foi levado a um hospital próximo e tratado. Uma das feridas não era considerada fatal, mas a segunda era muito pior, pois estava localizada em seu abdômen. A cirurgia foi realizada e acreditava-se que o procedimento havia sido bem sucedido, já que McKinley começou a apresentar sinais de melhora. Mas em 12 de setembro sua saúde piorou. Sem que os médicos soubessem, McKinley pegou uma infecção que causou gangrena. 2 dias depois, ele faleceu e Czolgosz foi levado a julgamento. Ele afirmou que realizou o ataque porque considerava McKinley o inimigo dos trabalhadores. Sem surpresa, ele foi condenado à pena de morte e sua execução foi realizada em 29 de outubro de 1901, com Thomas Edison presente. Na manhã seguinte, há um incêndio devastador em Nova Orleans. Jornais locais e nacionais estamparam imagens do desastre em suas capas. Muitas das imagens eram grotescas e perturbadoras, mas outras pareciam quase comuns. Uma das fotos mostra um homem sendo guiado por um socorrista com uma multidão de trabalhadores atrás. O homem é Rusty Quentin e, fora de contexto, há poucos sinais da tragédia da qual ele acabou de escapar. Embora a expressão no rosto do homem mostre que há mais na foto do que o que está capturado. As fotos foram tiradas na noite de 29 de junho de 1973, em frente ao Upstairs Lounge, Nova Orleans. O bar atendia a comunidade gay trabalhadora de Nova Orleans e era visto mais como clube social do que boate. Aqui, membros da Igreja da Comunidade Metropolitana, inclusiva para gays, se reuniam após os cultos e a comunidade lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros mais podia socializar. Mesmo que não fossem assumidos no dia a dia, na noite do desastre o bar estava cheio. A Igreja da Comunidade Metropolitana organizava um evento social com comida e bebida alcoólica baratas. Mais de 100 pessoas estavam reunidas no bar, localizado no 2º andar de um prédio no bairro Francês. Com o avançar da noite, metade foi embora. Roger Dale estava entre os que saíram antes do desastre. Nunes se envolveu em uma briga, quebrou a mandíbula e foi expulso do bar. Antes de sair, ele teria dito que incendiaria o lugar até o chão. Pouco depois que o interfone na porta de baixo tocou, alguém lá em cima apertou-se o botão para abrir a porta. Um indivíduo-se desconhecido jogou um líquido inflamável e uma tocha acesa na escada. Em poucos instantes, o corredor estreito e a escada que levavam ao salão no andar de cima foram tomados pelas chamas. Quando a porta no topo da escada foi aberta, as chamas invadiram o bar e logo todo o local estava em chamas. Havia saída de incêndio, mas sem sinalização. Os funcionários do bar conseguiram tirar uma grande parte dos clientes restantes por esse caminho, mas nem todos conseguiram vê-los ou ouvi-los. Alguns tentaram escapar pelas janelas. As janelas estavam cobertas por grades e a maioria não conseguiu passar. Segundo relatos, Rusty Quentin foi uma das poucas pessoas que conseguiu escapar dessa forma. Em menos de 20 minutos, o incêndio foi controlado. Nesse período, dezenas morreram e muitas foram hospitalizadas. O incêndio acabaria tirando a vida de 32 pessoas,
2 pessoas nunca seriam identificadas, e uma terceira só foi identificada em 2018. Algumas vítimas não foram reclamadas por familiares e foram enterradas em cemitério de indigentes após a tragédia. Fotos do desastre expuseram alguns gays no armário para a família e colegas de trabalho. Nunes foi o principal suspeito na investigação do incêndio. Ele teria falhado no teste do detector de mentiras sobre o desastre, mas nunca foi preso e morreu 1 ano depois. A polícia de Cambridgeshire, Inglaterra, divulgou a última foto conhecida do carteiro Darren Willis, 53 anos desaparecido desde 9 de junho. Com poucas pistas para seguir, os investigadores estão sem saber o que aconteceu com ele e pediram a ajuda do público para localizá-lo. Na época, Darren morava na rua Duck, em St. Nance. Desde que ele foi dado como desaparecido, várias pessoas relataram tê-lo visto, mas nenhum desses avistamentos foi confirmado até agora e ainda não se sabe para onde ele pode ter ido. Várias agências, como Busca e Resgate de Cambridgeshire e Midshires, realizaram buscas na área, mas sem sucesso, pois nenhuma informação ou pista foi encontrada. Durante as buscas, operadores de drones e equipamentos de sonar especializados examinaram vários corpos d'água. As autoridades não explicaram por que fizeram isso, nem por que suspeitam que Darren foi parar na água. Após a notícia do desaparecimento, 2 testemunhas relataram tê-lo visto na região de Willington. Mas apesar de novas buscas terem sido realizadas lá e várias outras pessoas terem sido entrevistadas, Darren continuou desaparecido. As pessoas daquela região agora foram solicitadas a revisar as imagens de câmeras de segurança de suas casas e comércios e a relatar qualquer avistamento adicional. A última imagem divulgada pela polícia mostra Darren caminhando em uma trilha entre a Willow Bridge e a Shakespeare Road, em St. Neots, antes das 7 da manhã, no dia em que ele desapareceu. Apesar da declaração deles não ter sido esclarecida, investigadores acreditam que Darren ainda pode estar na região e precisar de ajuda. Sarah, sua esposa, fez vários apelos ao público e disse que os filhos estão desesperados para rever o pai e que ela se sentiria aliviada ao saber que ele está ao menos seguro. No dia 12 de junho, voluntários da comunidade local se reuniram no estacionamento Coney Gear, onde mais uma busca foi realizada, mas sem resultados positivos. A busca então foi ampliada para Bedfordshire, mas novamente nada foi encontrado. Desde então, dezenas de pessoas contataram a polícia, relatando terem visto o homem desaparecido. Mas apesar de todas essas pistas terem sido investigadas, ele ainda não foi localizado. Flagrado pelas câmeras de segurança, ele usava jeans azul, moletom azul escuro, boné de beisebol e tênis. Se você tiver qualquer informação sobre onde ele possa estar, pedimos que ligue para o 101, mencionando o incidente 83 do dia 9 de junho. Em 1961, os Estados Unidos e a União Soviética estavam tentando ser a primeira nação a enviar um homem ao espaço. 4 anos antes, a União Soviética havia enviado um satélite chamado Sputnik para a órbita, tornando-se o primeiro país a fazer isso. Isso levou o governo Eisenhower a criar a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço 1 ano depois, já que o Congresso dos Estados Unidos decidiu que queria superar os soviéticos. Na exploração espacial, o objetivo era enviar um homem ao espaço até 1960, mas isso não seria fácil, devido à tecnologia que os Estados Unidos tinham na época. Eles tinham 2 foguetes que foram considerados para a missão. O primeiro era o míssil Redstone do Exército, que era capaz de enviar astronautas em missões suborbitais. O segundo era o míssil Atlas da Força Aérea, que alcançaria a órbita ao redor da Terra. Mas ele frequentemente falhava após o lançamento. Por isso, decidiram usar o míssil Redstone. E depois que uma missão não tripulada revelou alguns problemas, foi decidido que testes adicionais precisavam ser realizados antes que uma tripulação fosse permitida a bordo. O atraso causou tensão entre Roberto Gilruth, o líder do grupo de tarefas espaciais, responsável por supervisionar a missão, que foi chamada de Mercury, e Warner Von Braun, que autorizou o voo extra. Gilruth não se dava bem com Von Braun,
pois, sendo alemão, Gilruth achava que ele era cauteloso demais e causava atrasos desnecessários. Ele também não gostava do fato de von Braun ter sido trazido para os Estados Unidos graças à Operação Paperclip, que foi implementada após o fim da Segunda Guerra Mundial. Braun, após ser capturado, foi levado aos Estados Unidos para atuar em missões e tecnologias como esses foguetes, mas foi decidido que von Braun estava certo e outro voo de teste foi agendado. O teste foi bem sucedido e 3 astronautas selecionados para a missão. Eles eram John Glenn, Virgil Grisha e Alan Shepard. Shepard foi escolhido para a missão e chamou seu foguete de Liberdade 7, homenageando os outros 7 astronautas não selecionados. Nesta foto de 5 de maio de 1961, Shepard aparece sentado na cápsula Redstone, se preparando para o voo histórico. O lançamento seria às 7h20, mas problemas técnicos causaram atrasos. Shepard acabou esperando tanto tempo na cápsula que começou a ficar irritado. Em certo momento, Shepard disse: "Por que não resolvem esse probleminha e acendem logo esse foguete?" Após mais de 2 horas de atraso, o foguete foi lançado e Shepard tornou-se o primeiro americano no espaço. Shepard teve 5 minutos sem peso durante a órbita. E ele conseguiu realizar testes nos sistemas de controle de altitude do foguete e até usou o periscópio do foguete para ter uma boa visão da Flórida. Mais tarde, ele afirmaria que sua reentrada foi difícil, pois experimentou mais de 11 Gs em seu retorno à terra firme. Assim que pousou no oceano, Shepard foi resgatado por um helicóptero militar e, em seguida, levado para o United States Ship Lake Champlain. Ele se tornou um herói nacional. 3 semanas depois, os Estados Unidos decidiram tentar pousar um homem na Lua, feito alcançado 8 anos depois. Turistas prepararam câmeras para um mergulho de barco no Mar Vermelho, esperando registrar as águas azuis e pessoas se divertindo. Mas quando o desastre aconteceu em abril de 2023, revelou os horrores de um incidente que ainda não foi totalmente explicado. O mergulho é uma das atividades mais populares para os turistas que visitam o Egito. Há várias empresas de mergulho no Mar Vermelho, algumas menos confiáveis que outras. Desastres recentes levaram uma área popular entre mergulhadores a ser chamada de Triângulo das Bermudas do Mar Vermelho. Alguns governos alertaram turistas sobre riscos de viajar para cá. O desastre do Carlton Queen é um dos incidentes mencionados. O Carlton Queen era um live aboard operado pela Carlton Fleet Mar Vermelho. Ela operava na região há décadas, mas na época do desastre havia passado recentemente por uma reforma para torná-la maior. Ser uma embarcação live aboard permitia excursões de vários dias, chegando a locais de mergulho inacessíveis em viagens de um dia. O barco tinha espaço para 28 hóspedes em 14 cabines, divididas em 2 convéses. Ao partir da costa em 22 de abril estavam 26 hóspedes a bordo. Era a segunda viagem do barco após a reforma, já inspecionado para garantir a segurança. Mas quando os passageiros embarcaram, perceberam que o navio estava inclinando levemente. Segundo os passageiros, isso ocorria para estabilizar o barco. Apesar das preocupações, os primeiros dias da viagem foram tranquilos. Os passageiros se divertiam explorando o mundo subaquático na costa do Egito, até que na manhã de 24 de abril, algo estranho ocorreu. A causa exata do desastre ainda não está clara. Mais de 2 anos depois, os passageiros e a empresa continuam dando relatos diferentes sobre o que exatamente aconteceu. Mas seja qual for a causa, a inclinação ficou violenta de repente e em questão de minutos, o Carlton Queen estava de lado na água. Quando o barco inclinou, o capitão lançou os 2 botes salva-vidas. Infelizmente, um dos botes virou e ficou inutilizado, restando apenas uma embarcação para passageiros e tripulantes. E alguns ribes, botes infláveis rígidos usados por mergulhadores para acessar pontos de mergulho. De acordo com os passageiros, eles tiveram que tomar as rédeas da situação. No resgate, receberam pouca ajuda da tripulação e enfrentaram desafios de segurança desnecessários. 2 passageiros relataram que a escotilha de emergência mencionada na instrução de segurança era uma porta falsa
e a iluminação de emergência falhou. Apesar dos problemas, passageiros e tripulação escaparam. O último a sair do navio foi o passageiro espanhol Fernando Soares Maia, que ficou preso após ajudar 2 a escapar. Ele esperou o barco quase submergir totalmente antes de mergulhar pelo salão para escapar. Fotos do desastre mostram o quão aterrorizante a experiência deve ter sido. À primeira vista, as fotos não mostram nada em comum. Logo percebe-se que os passageiros não estão no convés, mas sim de lado no navio, enquanto outros tentam usar os botes salva-vidas. Nathanis Morasti, de 24 anos, é natural de Lerong, no Canadá, e é conhecida por ser muito próxima da família. Eles estão cada vez mais preocupados com a segurança dela, pois está desaparecida desde maio de 2025 e sem contato com conhecidos. A família dela entrou em contato com a Real Polícia Montada do Canadá no dia 9 de maio e, como nenhuma pista foi encontrada, a investigação foi transferida para o Serviço de Polícia de Edmonton. Como foi vista pela última vez naquela área, a família informou à polícia que é muito incomum Nathanis ficar tanto tempo sem contato, pois normalmente se comunica regularmente quando está fora. Eles acrescentaram que, se ela se encontrasse em algum tipo de problema, não hesitaria em entrar em contato com eles, já que sempre se apoiam muito. O caso de Nathanis começou quando ela deixou sua cidade natal e viajou para Edmonton, onde planejava visitar alguns amigos. Ela estava dirigindo seu Hyundai Tucson preto 2007, que tem placas de Saskatchewan. Enquanto isso, buscas em Alberta, Colômbia Britânica e Saskatchewan não tiveram sucesso. Na esperança de que alguém se lembre de tê-la visto, a polícia divulgou uma linha do tempo e imagens de câmeras de segurança dos últimos movimentos conhecidos de Nathanis. Imagens das câmeras de segurança mostram que ela e seu veículo estavam no Continental Inn em 5 de maio. Ela permaneceu lá até 1h22 da manhã. Depois disso, ela foi até uma loja 7-Eleven na Avenida 107 com a Rua 156, de onde saiu às 2h55 da manhã. O carro, então, foi dirigido por Edmonton em direção a Sherwood Park, depois passou por Buck Lake, Nordag e chegou ao Lago Louise, que fica a cerca de 480 quilômetros de Edmonton. Segundo a família, é improvável que Nathanis tenha ido voluntariamente para essas áreas, levantando a suspeita de que outra pessoa dirigia o carro. No dia seguinte, o carro percorreu a Colômbia Britânica e em 7 de maio foi levado de balsa até a ilha de Vancouver. 3 dias depois, ele voltou para Edmonton. E no dia 12 de maio, ele foi visto a oeste de Lloydminster, que fica na fronteira entre Saskatchewan e Alberta, a 320 milhas de distância. Ele acabou sendo encontrado e recuperado por investigadores na nação James Smith Cree, em Saskatchewan. Mas a recuperação do veículo só aumentou os temores pela segurança de Nathanis, já que ele foi abandonado depois de ter sido pintado de prata. Desde então, o carro foi apreendido como evidência e análises estão sendo realizadas na esperança de que mais pistas sejam descobertas. Câmeras de segurança do Hotel Continental registram Nathanis saindo com 2 mulheres desconhecidas. Ela está angustiada e parece chorar. Os investigadores pediram que quem souber quem são as 2 mulheres se apresente. Se você tiver qualquer informação sobre o caso de Nathanis para compartilhar com os investigadores, pedem que entre em contato com a EPS pelo número 7804234 na 567. Esta foto foi tirada minutos antes do mundo mergulhar no caos pela Primeira Guerra Mundial. Ela foi tirada em 18 de junho de 1914, e é claro que todos os presentes estavam de bom humor. Mas tudo isso mudou cerca de 5 minutos depois. As 2 pessoas que são vistas caminhando em direção à sua carruagem são o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria e sua esposa, Sofia. Eles haviam saído de um salão da guilda, após o discurso do arquiduque. Até então, o dia tinha sido interessante, pois o casal era levado ao salão da guilda. Um homem chamado Nidelko Kabranovich, junto com outros 6, havia elaborado um plano para executar o arquiduque. E eles prepararam dispositivos explosivos com antecedência. Enquanto estavam a caminho do salão,
Gabrinovich lançou um desses dispositivos no veículo do casal, mas ele ricocheteou no teto e acabou destruindo outro carro. Gabrinovich foi preso. Achando que o perigo havia passado, o arquiduque decidiu seguir com seus planos do dia. Após o discurso, ele fez questão de visitar os soldados feridos em um hospital próximo. Mas essa decisão seria fatal, pois sugeriram que ele deixasse o país logo após a tentativa de assassinato. Mas ele não quis saber disso. Ele orientou seu motorista a acelerar caso alguém tentasse atacar. Mas então, os 3 primeiros motoristas da comitiva erraram o caminho e Ferdinando acabou em uma rua lateral. Lá, um dos cúmplices de Kabernovich, Gavrilo Príncipe, estava esperando com uma arma de fogo e aproveitou totalmente a oportunidade que lhe foi dada. Ele atirou no carro, atingindo tanto Ferdinando quanto Sofia, e ambos ficaram gravemente feridos. Testemunhas depois lembraram de Ferdinando implorando à esposa que sobrevivesse pelos filhos. Mas ele não conseguiu resistir e ambos perderam a vida. Minutos depois, Príncipe foi preso e confessou ser o agressor, mas continuou insistindo que nunca teve a intenção de machucar Sofia. O assassinato do arquiduque só piorou o clima já tenso na Europa e em pouco tempo a Primeira Guerra Mundial estourou. A Áustria-Hungria, apoiada pela Alemanha, declarou guerra à Sérvia em 28 de julho de 1914. E o resto é história. Em um canto tranquilo de um cemitério em Connecticut, há uma pequena e simples lápide marcada apenas com as letras XQZ. Ela marca o túmulo de um homem que tentou roubar em 1899. O início desse mistério ainda segue parcialmente sem solução até hoje. Deep River, Connecticut, já abrigou um inventor que criou um aparelho para cortar marfim. Esse dispositivo deu a Deep River uma vantagem crucial no mercado de marfim. No século XIX, a cidade acumulou uma grande quantidade de riqueza, uma grande parte da qual estava guardada no banco de poupança de Deep River. Em determinado momento, acreditava-se que o banco guardava mais de 1 milhão em depósitos. A riqueza fez com que se tornasse um alvo. Em 1899, funcionários do banco souberam de um plano de invasão ao prédio. Como descobriram isso é um mistério, mas o banco contratou um segurança. Um homem local chamado Harry Tyler vigiava o banco todas as noites, mesmo com o passar dos meses e sem nenhum sinal do roubo. Só quase um ano depois da denúncia inicial é que a decisão se mostrou correta. Na manhã de 13 de dezembro de 1899, 4 homens se aproximaram do banco. Um deles tentou arrombar uma das janelas, mas foi atacado por Tyler. O homem foi atingido por uma bala e perdeu a vida instantaneamente. Os outros 3 homens fugiram do local, deixando para trás seu comparsa. Ele foi descrito como um homem de bigode preto, mas ninguém na comunidade local o conhecia. Ninguém apareceu para reclamar seu corpo e ele foi enterrado em um terreno doado no cemitério Fountain Hill. Logo surgiram lendas sobre o homem misterioso. Segundo a história, logo após o enterro do assaltante, Tyler recebeu uma carta anônima, aparentemente escrita por uma mulher, pedindo que o assaltante, a lápide só dizia XYZ. Esse pedido foi atendido. Um marcador do tamanho de uma caixa de sapatos foi colocado no túmulo, com XYZ gravado na pedra. O túmulo de X continua popular entre os visitantes até hoje. Crianças deixam moedas no túmulo para evitar a maldição do fantasma do assaltante, criando um local que surge em todas as fotos do túmulo. Margem arrepiante. Em setembro de 2025, Guy Nelson, de 57 anos, estava no meio de uma viagem pelas costas da Cornualha e de Devon, na Inglaterra. E como um marinheiro experiente, ele nunca poderia ter imaginado isso. No fim do mês, ele seria alvo de uma investigação de desaparecimento. Guy é de Leamington Spa, Warwickshire, a mais de 320 quilômetros do local onde acredita-se que navegou pela última vez. Acredita-se que ele foi visto pela última vez perto da ilha de Drake em seu barco chamado Swallow. Vale ressaltar que a ilha de Drake, com 26 hectares, localizada em Plymouth Sound, um trecho de água próximo à costa de Plymouth, é desabitada e de propriedade privada. Não se sabe quanto tempo Guy queria velejar ali, pois até agora nenhum sinal dele foi encontrado.
A polícia divulgou imagens de câmeras de segurança mostrando Guy visitando a vila de Saint-Dominique, na Cornualha, em 5 de dezembro, 3 dias antes de seu desaparecimento. Esta é a segunda imagem que foi divulgada, já que a primeira mostrava Guy com barba e bigode. Na foto mais recente, eles estavam raspados e, para evitar confusão entre testemunhas, os investigadores divulgaram uma imagem atualizada. Com semanas de desaparecimento de Guy, família e investigadores temem por sua segurança. Como foi sugerido que ele teve problemas na água e não conseguiu voltar para a costa. Sem pistas até agora, os investigadores pediram repetidamente ao público qualquer informação que possam ter. Não surpreende que nenhuma informação tenha surgido desde que Guy foi visto pela última vez na água. No entanto, alguém que estava velejando naquela área no dia 5 de setembro pode ter visto Guy em algum momento. E, se for o caso, qualquer informação que possam fornecer, por mais trivial que pareça, pode ajudar a encerrar este caso. Quem puder ajudar neste caso, deve ligar para o 999 e informar o registro 852. Esta foto do coronel Paul Tibbets, sentado na cabine de um avião, enquanto acena para os espectadores, pareceria completamente inocente, se não fosse pelo nome Enola Gay, que estava pintado na lateral da aeronave. A dura realidade desta imagem é que Tibbets estava prestes a decolar da ilha Tinian, que faz parte das Ilhas Marianas do Norte, no Oceano Pacífico. Ele e sua tripulação de 11 pessoas tinham a tarefa de voar com a aeronave até Hiroshima, onde lançariam uma bomba atômica de urânio. Batizado de Little Boy, o Enola Gay era um bombardeiro B-29 projetado e construído pela empresa Boeing. Em 1944, decidiram que um desses bombardeiros lançaria a bomba atômica sobre Hiroshima, após ajustes como o reforço da bomba. Paul Tibbets, nesse meio tempo, recebeu a tarefa de montar uma equipe que então recebeu o treinamento necessário. Em julho de 1945, a bomba atômica foi testada com sucesso pela primeira vez, revelando seu real potencial destrutivo. Depois, os Estados Unidos exigiram a rendição do Japão e avisaram que, caso contrário, atacariam o país. Isso foi chamado de, abre aspas, destruição total. Possivelmente porque seus líderes militares não compreendiam todo o poder destrutivo da bomba atômica. Os líderes do Japão ignoraram o aviso enviado e os Estados Unidos decidiram atacar Hiroshima. Em 6 de agosto de 1945, Tibbets e sua equipe decolaram da ilha por volta das 2h45 e foram em direção ao alvo. O Enola Gay, batizado em homenagem à mãe de Tibbets, não estava sozinho, já que outros aviões o acompanharam. 5h30 depois, os aviões chegaram ao destino e lançaram a bomba Little Boy. Ela foi programada de forma que a bomba explodisse ainda a 580 metros acima de Hiroshima, garantindo que liberasse todo o seu potencial destrutivo. O resultado foi absolutamente devastador. Prédios foram arrasados em questão de segundos, árvores e arbustos foram destruídos e dezenas de milhares de pessoas perderam a vida quase instantaneamente. A explosão ocorreu diretamente acima do Hospital Shima, que foi imediatamente arrasado. O governo japonês se rendeu incondicionalmente em 15 de agosto, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial na Ásia. Um pequeno artigo em jornais de 1913 trazia uma foto em preto e branco de uma mulher no banco dos réus. Seus traços são difíceis de distinguir, seu rosto parcialmente encoberto pelo chapéu. A mulher está no centro de um mistério que integrou um importante movimento de direitos humanos no início do século XX. A União Social e Política das Mulheres compôs grande parte do movimento sufragista no início dos anos 1900, fundado por Emmeline Pankhurst. O grupo reunia principalmente mulheres de classe média, com o oeste de Londres como principal centro de atividade. As mulheres podiam se reunir em Wimbledon Common, onde palestras, protestos e outros contraprotestos aconteciam escondidos atrás de portas fechadas e casas próximas. Planos eram feitos para os atos de violência que o movimento usava para chamar atenção para sua causa.
Segundo Pankhurst, o objetivo da Women's Social and Political Union era tornar a Inglaterra e todos os setores da vida inglesa inseguros e perigosos. Mas, embora as sufragistas fossem conhecidas por quebrar vitrines e causar danos à propriedade, havia uma relutância em causar perigo real a qualquer pessoa. Por isso, a destruição de propriedades era um foco tão significativo das atividades das sufragistas. Especialmente, os danos a locais esportivos, campos de golfe eram um alvo principal. Os homens chegavam cedo para jogar e viam os campos destruídos com mensagens sobre o direito de voto das mulheres. Hipódromos e arquibancadas de estádios de futebol eram alvos frequentes. Em várias ocasiões, as mulheres tentaram e às vezes conseguiram incendiar as arquibancadas para que sua mensagem pudesse ser vista de longe. Os locais esportivos eram úteis de duas maneiras. Eles atraíam muita atenção, mas eles também costumavam estar vazios e sem vigilância à noite, garantindo que ninguém se machucasse fisicamente durante o protesto. Com um alvo desses e o foco das atividades em Wimbledon, pode parecer surpreendente que as famosas quadras de tênis nunca tenham sido atacadas. Mas, em 1913, uma mulher misteriosa tentou mudar. Na época, o clube All England, anfitrião do torneio de Wimbledon, ficava na Walpole Road. Na noite de 26 de fevereiro de 1913, uma mulher entrou furtivamente nas dependências carregando uma bolsa de couro preta e uma cesta de vestido feminino. Ela chegou à quadra central antes de ser encontrada pelo vigia noturno em seu primeiro dia. A mulher tentou fugir, mas caiu e foi capturada pelo vigia, que a levou para a polícia. Nas sacolas, acharam lascas de madeira, parafina, uma toalha e acendedores. No local do crime, eles encontraram um pedaço de papel ou papelão com as palavras "sem paz até que as mulheres tenham direito ao voto" escritas nele. No dia seguinte, uma breve matéria sobre a tentativa de incêndio criminoso e outro caso em bairro vizinho saiu no Derby Daily Telegraph. Na época, os jornalistas não tinham informações sobre a mulher. Isso era algo que não mudaria. Na delegacia, a mulher só falou para dizer que se opunha a ser acusada e detida. Ela não informou seu nome nem endereço. Essas informações também não foram fornecidas quando a mulher compareceu ao tribunal. No dia seguinte, ao tirarem a única foto conhecida da misteriosa mulher, os jornais a apelidaram de a sufragista silenciosa. Ela foi condenada a 2 meses de prisão, tudo isso sem fornecer publicamente qualquer informação sobre sua identidade. Foto mostra a mulher sorrindo para homem enquanto se agacha em parte de um avião, parecendo um momento romântico e agridoce. A maioria de nós imagina que ela vai embarcar em uma viagem, e essa percepção está correta. Mas essa foto também é muito comovente, já que mostra Amelia Earhart, a famosa aviadora, se despedindo do marido George Putnam, antes de iniciar sua segunda tentativa de dar a volta ao mundo de avião, da qual nunca retornaria. Amélia nasceu em Atchison, Kansas, em 1897. Acredita-se que ela herdou o espírito aventureiro da mãe, Amy, que subiu sozinha as montanhas do Colorado na juventude. Enquanto suas 3 filhas cresciam, Amy as incentivava nos esportes, o que as tornava diferentes das outras garotas da mesma idade. Logo, Amélia começou a desenvolver interesse por viagens e decidiu que queria ver o máximo do mundo que pudesse. Quando ela estava na casa dos 20 anos, os papéis das mulheres na sociedade começaram a mudar quando elas finalmente puderam votar, apesar dos protestos de muitas pessoas. Muitas mulheres passaram a buscar novos caminhos, deixando de ser donas de casa, como se esperava. Até então, Amélia viajou para o Canadá, onde se tornou assistente de enfermagem durante a Primeira Guerra Mundial, e mais tarde começou a trabalhar como assistente social. Mas, em 1920, a vida dela mudaria para sempre quando ela participou do que era chamado de rodeio aéreo na Califórnia. Lá, ela assistiu pilotos acrobatas se apresentando pela primeira vez. E no dia seguinte, ela experimentou seu primeiro voo, sendo levada pelo piloto Frank Hawks. E por 10 minutos, ela se sentiu realmente livre. Ela mais tarde afirmou que assim que o avião decolou, ela soube que queria se tornar piloto. Ela entrou em contato com Netta Snook, uma das poucas pilotos mulheres da época, e começou a ter aulas de voo.
Ela recebeu sua licença de piloto em 1923, tornando-se apenas a 16ª mulher na história a conseguir isso. Ela trabalhou em diversos empregos até comprar seu próprio avião e 5 anos depois foi desafiada a ser a primeira mulher a atravessar com sucesso o Atlântico de avião. Embora ela não tenha realmente pilotado o avião, ainda assim se tornou a primeira mulher a fazer isso e ganhou fama instantânea. Isso ajudou a impulsionar sua carreira a novos patamares e, em pouco tempo, ela se tornou a primeira mulher a voar sozinha pelos Estados Unidos. Em 1932, ela conheceu Jorge e se casaram. Ela se tornou a primeira mulher a cruzar o Oceano Atlântico como piloto e nos anos seguintes continuou a quebrar recordes na aviação. Então ela decidiu tentar dar a volta ao mundo de avião com seu navegador Fred Noonan. Fãs acompanhavam seu progresso e a cada parada, Amélia era cercada por multidões. Ela chegou a Lé, Nova Guiné, e decolou em 29 de junho, sendo essa a última vez que ela e Noonan foram vistos. Os jornais estampavam manchetes sobre seu desaparecimento e após uma longa busca, seu avião foi encontrado, mas seus restos mortais não seriam localizados. Esta foto é uma das últimas conhecidas do Zeppelin Hindenburg. Antes do desastre atingir a aeronave, em 6 de maio de 1937, neste momento, ele foi visto sobrevoando Nova York a caminho de Lakehurst, em Nova Jersey. Os passageiros a bordo não imaginavam que viveriam um dos momentos mais aterrorizantes de suas vidas. O Hindenburg, com 804 pés, foi o maior Zeppelin já feito e alcançava até 135 km por hora. Ele foi projetado para usar gás hélio, mas devido a restrições, usaram hidrogênio. Esse voo foi sua segunda travessia transatlântica em 1937 e levava 97 passageiros que aproveitaram a oportunidade de viajar no que era considerado uma aeronave de luxo na época por volta das 19 horas. No dia do desastre, o Zeppelin foi enviado à Base Aérea Naval de Lakehurst para pousar. Isso seria feito após as cordas serem baixadas ao chão, depois o Zeppelin seria trazido ao solo usando um guincho. Ao se aproximar do mastro de amarração, o piloto soube que a equipe de solo não estava pronta e levou o dirigível para o oeste. Retornando à base 2 minutos depois, quando as linhas de amarração foram baixadas, a linha de bombordo foi apertada demais. Minutos depois, testemunhas viram o tecido tremulando diante de uma aleta do Zeppelin e notaram que ele vazava gás hidrogênio inflamável. Poucos instantes depois, a gravidade da situação ficou clara demais. A aeronave pegou fogo e começou a cair rapidamente em direção ao solo. O hidrogênio só piorou, pois em segundos toda a aeronave foi tomada pelo fogo. Alguns passageiros conseguiram pular e escapar ilesos do incêndio, mas outros não tiveram a mesma sorte. 26 pessoas morreram. O fogo continuou a queimar por horas após o acidente, graças ao combustível diesel a bordo, e membros da Marinha correram para prestar socorro. Acredita-se que uma faísca por eletricidade estática incendiou o gás, e em instantes a aeronave foi consumida pelas chamas. O primeiro pouso na Lua, que aconteceu em 20 de julho de 1969, é considerado um dos feitos mais impressionantes que nós, como seres humanos, já alcançamos. Esta foto mostra o momento antes de Neil Armstrong dar seu primeiro passo na Lua e se tornar uma das pessoas mais famosas da história. A espaçonave Apollo 11 decolou de Cabo Kennedy em 16 de julho daquele ano, com mais de 1 milhão de pessoas presentes. Entre os espectadores estavam o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Lyndon Johnson, e o vice-presidente Spiro Agnew. 4 dias depois, o módulo lunar levando os 3 astronautas, Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, desacoplou do módulo de comando da nave e começou sua descida em direção à superfície lunar. Collins foi o único que ficou a bordo, responsável por fotografar a superfície e monitorar as comunicações. Às 16h17, o módulo pousou na Lua, alegrando milhões ao redor do mundo. Às 22h51,
Armstrong saiu do módulo e começou a descer a escada para dar seus primeiros passos na Lua. Aldrin o seguiu logo depois e a dupla então começou a realizar uma série de experimentos. Eles coletaram dados por pouco mais de 2 horas e retornaram ao módulo às 13h54. No dia 21 de julho, o módulo decolou da superfície e iniciou sua jornada de volta à Terra. 3 dias depois, por volta das 12h50, os 3 astronautas ameriçaram e foram imediatamente colocados em quarentena. Isso foi feito caso tivessem contato com patógeno biológico, sendo liberados da quarentena apenas após considerados sem risco. 21 dias depois, um dos maiores feitos da história da humanidade havia sido concluído com sucesso e pessoas em países do mundo inteiro comemoraram. Desfiles homenagearam os astronautas que foram aclamados como heróis. Anos após a missão, as pessoas ainda falavam sobre ver o heróico pouso na Lua pela televisão. Aproximadamente 650 milhões de pessoas testemunharam um feito inédito. Na época, havia muita incerteza sobre o que ocorreria quando o módulo pousasse na Lua. Alguns achavam que ele afundaria rápido, pois diziam que a superfície da Lua era só poeira fina. Isso não seria capaz de sustentá-lo. Mesmo após a missão concluída, muitos passaram a acreditar em teorias da conspiração, várias ainda presentes hoje. A mais conhecida delas é que a missão nunca aconteceu e que as imagens que vimos foram, na verdade, gravadas em um estúdio de cinema. Há até quem sugira que Armstrong e Aldrin tiveram encontros com seres extraterrestres enquanto exploravam a Lua e que eles foram ordenados a nunca mais falar sobre esses eventos. O fato é que a missão foi realizada com sucesso e que nós conseguimos, contra todas as probabilidades, colocar um homem na Lua. A foto de Armstrong, enquanto ele está prestes a tocar a superfície da Lua, é uma imagem que captura perfeitamente a atmosfera tensa sentida por todos que assistiam ao evento naquele dia. Esta foto mostra um grupo de militares japoneses a bordo de um porta-aviões, e eles podem ser vistos acenando para um piloto em um avião próximo. O piloto está prestes a decolar. À primeira vista, a foto parece inocente e encantadora, mas sua história é bem mais sombria do que aparenta. A verdade desta imagem é que o avião estava prestes a ser levado para Pearl Harbor na manhã de 7 de dezembro de 1941, onde os militares japoneses estavam prestes a realizar um dos ataques mais famosos contra os Estados Unidos. 2 anos antes, os Estados Unidos da América encerraram o Tratado de Comércio e Navegação de 1911 com o Japão, e no ano seguinte impuseram restrições de exportação ao país. Essas restrições focavam principalmente em materiais que seriam úteis para o Japão durante a guerra, e as tensões entre os 2 países rapidamente começaram a aumentar. Em 1941, houve conversas para buscar consenso entre os 2 países. Mas, em novembro daquele ano, ficou claro que nenhum acordo desse tipo poderia ser feito. O primeiro-ministro japonês declarou guerra aos Estados Unidos da América e os militares começaram a planejar o ataque a Pearl Harbor. O plano era mobilizar a frota naval dos Estados Unidos da América ali e depois controlar o arquipélago indonésio. Enquanto isso, os Estados Unidos se preparavam para a guerra e faziam missões de reconhecimento. Os navios de guerra que estavam no porto estavam atracados e parte do pessoal militar a bordo recebeu permissão para desembarcar em licença. Mais tarde, seria revelado que nenhum dos oficiais presentes acreditava que o ataque aconteceria em Pearl Harbor. Sem encontrar evidências de embarcações ou aviões japoneses se aproximando, nada mais foi feito. Quando o ataque se tornou iminente, uma mensagem foi enviada a Pearl Harbor, mas já era tarde demais. George C. Marshall, chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos da América, só recebeu a mensagem do Japão sobre o ataque ao retornar ao escritório após cavalgar. Além disso, a mensagem para o porto foi enviada por telegrama em vez de por telefone, pois havia o receio de que fosse interceptada. E quando a notícia do ataque chegou ao seu destino, o ataque já estava em andamento, mas já havia sinais do ataque iminente antes de começar. Em certo momento, um submarino japonês foi avistado e atacado.
Depois, ao detectar vários aviões japoneses no radar, o soldado George Elliot comunicou o fato, mas pediram que ignorasse, acreditando serem bombardeiros B-52. Mais de 2.300 pessoas morreram e as Forças Armadas dos Estados Unidos da América perderam vários recursos, como navios, submarinos e aviões. E o ataque é lembrado hoje como um dos piores já realizados contra as Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Alexandra Harrod, de 47 anos, natural de West Cumbria, Inglaterra, está desaparecida desde 30 de agosto de 2025. E sua família, assim como os investigadores, estão cada vez mais preocupados com o seu bem-estar. Para obter pistas, imagens de câmeras de segurança foram divulgadas ao público para que alguém possa reconhecê-la desde seu desaparecimento. O caso de Alexandra é estranho, já que ela foi vista fazendo compras em Workington e Whitehaven no dia 2 de setembro, dias depois de um boletim de desaparecimento ter sido registrado na polícia. Mas, aparentemente, ela não fez nenhum esforço para entrar em contato com seus entes queridos para garantir que estava segura. Durante essas idas às compras, ela foi flagrada por câmeras de segurança em uma cafeteria Costa por volta das 11h20, que fica localizada na King Street em Whitehaven. Ela entra na loja com uma bolsa no ombro direito, parecendo totalmente à vontade, sem mostrar angústia. Foi revelado que após entrar na loja, ela olhou o cardápio, mas não se sabe se ela chegou a pedir alguma coisa. Os investigadores não disseram se houve outros relatos sobre Alexandra, mas afirmaram que ela foi vista em 30 de agosto viajando por Seton, a cerca de 580 quilômetros da loja onde foi registrada por câmeras. Isso indica que ela viajou muito desde que desapareceu. Mas nenhum amigo ou familiar sabe para onde ela vai, seus planos futuros ou por que não contatou ninguém em sua cidade natal. Buscas foram realizadas no rio Derwent com a ajuda de um técnico de resgate em águas rápidas e drones, pois há temores de que ela possa ter acabado na água. Até agora, nada relevante foi encontrado, mas com o nível do rio baixando, novas buscas estão sendo feitas. Ela também tem vínculos com Durham, Devon, Dorset, Wiltshire e Leeds. Nenhum avistamento de Alexandra foi relatado nessas áreas até agora e há poucas informações adicionais. A polícia pediu ao público que fique atento a Alexandra e relate qualquer avistamento dela assim que ocorrer. Enquanto isso, eles divulgaram uma descrição de Alexandra, incluindo as roupas que ela usava quando foi vista pela última vez nas imagens das câmeras de segurança. Ela é descrita como tendo cabelo curto, escuro e cortado rente, com olhos claros. E ela foi vista usando uma calça de moletom escura, uma jaqueta acolchoada escura e uma mochila escura que carregava em um dos ombros. Pelas imagens das câmeras de segurança, aparentemente ela também está usando sapatos escuros. Se tiver mais informações ou viu Alexandra, entre em contato com a polícia pelo 101. O sumiço de Tepomana, 25 anos, preocupou muitos investigadores desde então. Todos os pertences dela estavam no quarto do hotel, algo muito incomum para ela. A família dela lhe disse que viajava pela Nova Zelândia quando sumiu. Ela estava tentando aprender mais sobre sua herança e planejava visitar os Marais, que são fóruns cerimoniais sagrados dos Maori em Northland. A última vez que ela foi vista foi quando Teia foi capturada por câmeras de segurança enquanto saía do Sky City Hotel em Auckland, Nova Inglaterra. E essa filmagem agora foi divulgada ao público para aumentar a conscientização sobre o seu desaparecimento. Nas imagens, ela espera pelo elevador em um corredor do hotel e entra quando ele chega. Ela então sai do elevador alguns segundos depois e pode ser vista descendo uma escada que a leva para fora. Câmeras do lado de fora do hotel, então, a capturaram andando pela rua. E ela não parece preocupada ou anormal de nenhuma forma, mas os investigadores acrescentaram que a família dela acha que ela parece confusa. Tai então desaparece do campo de visão das câmeras e nunca mais foi vista ou ouvida novamente. Estranhamente, ela não parece estar com uma bolsa, carteira de mão ou roupas extras.
o que levou muitas pessoas a especular que ela planejava ficar fora do hotel por pouco tempo. Mas ainda é apenas especulação. Depois que ela foi dada como desaparecida, muitas pessoas apareceram dizendo que a viram na região, mas nenhuma dessas pistas conseguiu localizá-la. Desde então, cartazes foram colocados pela cidade na esperança de que alguém a veja novamente e que ela finalmente seja encontrada. Em certo momento, a mãe de Tay, Katarina Anderson, e o detetive sênior Martin Friend apareceram na televisão para um apelo público, para que quem tiver informações se manifeste e para pedir à própria Tay que entre em contato, para que possam ajudá-la a voltar para casa, ou ao menos saber se ela ainda está na região. Cynthia viajou de sua cidade natal para Auckland para ajudar a procurar sua filha, mas os esforços de busca não tiveram sucesso até agora. Ela está cada vez mais preocupada com Tay, já que Cynthia sente que ela parecia desarrumada quando saiu do hotel naquela noite, o que é muito fora do comum para ela. A polícia informou que não encontrou evidências de crime no caso de Tess. Mas o fato de ela ter deixado todos os seus pertences no quarto do hotel não faz sentido, e isso causou preocupação com o bem-estar dela. Igualmente intrigante é que ela não apareceu em outras imagens de câmeras de segurança. Auckland é conhecida por ter uma enorme rede de câmeras de segurança e a falta de imagens parece inexplicável. A polícia de Auckland pediu que qualquer pessoa que avistar TE entre em contato, ligando para 111 e informando o número do caso 2508226281. Já se passaram quase 7 meses desde que Anna Qureshi, de 33 anos, foi vista pela última vez em Jersey City, Nova Jersey. A família dela está desesperada por respostas sobre o que aconteceu e onde ela está. Em março de 2025, Anna vivia em um apartamento na 147 South Street em Heights. Por motivos desconhecidos, ela deixou seu apartamento às 5h56 do dia 1º e nunca mais voltou. Ela saiu do apartamento com seu cachorro, mas depois o animal foi encontrado em um corredor do prédio durante a revista. O apartamento dela foi então revistado e descobriram que Shed havia deixado o telefone e as chaves para trás. Isso impede os investigadores de rastrear seus movimentos pelo celular, causando grande retrocesso no caso. Imagens de câmeras de segurança de um parque perto do apartamento dela mostram que Anna estava naquela área naquela manhã. Ela foi então registrada em outras imagens em Hoboken, em uma área a 3 quilômetros de distância do prédio onde morava. Não se sabe se ela foi para Hoboken usando o elevador na estação de metrô da Nona Street ou se subiu os cerca de 100 degraus até aquela área a pé. Mas até agora, nenhum outro avistamento em nenhuma das áreas foi relatado. Agora, o público foi solicitado a compartilhar postagens nas redes sociais sobre o caso de Anna e a revisar suas próprias imagens de câmeras de segurança, caso ela tenha sido registrada em outra área. Não foi confirmado, mas acredita-se que buscas nas áreas onde ela foi vista pela última vez foram realizadas, mas sem sucesso. Alguns sugerem que Hannah saiu para passear com o seu cachorro naquela manhã e algo aconteceu com ela. Como o cachorro provavelmente já conhecia a área, conseguiu voltar para o apartamento onde foi encontrado no corredor. Teoria ainda não confirmada. Isso se confirma porque ela deixou as chaves e o telefone no apartamento, indicando que talvez planejasse voltar em breve. A família dela afirmou isso desde então. Oferecem recompensa por informações sobre o paradeiro de Anna, mas o valor não foi divulgado. Nos 7 meses desde seu desaparecimento, Anna não tentou contatar amigos ou familiares, o que gerou preocupações, pois talvez não consiga fazê-lo. Investigadores pedem que quem tiver informações sobre o paradeiro dela, contate o Departamento de Polícia de Jersey City, Distrito Norte, no 2015475-1350. A família de Virginia Dayak, de 58 anos, está cada vez mais preocupada com sua segurança, pois ela está desaparecida desde 18 de setembro de 2025. E sem nenhuma indicação de onde ela possa estar, eles estão preocupados que algo ruim possa ter acontecido com ela. Naquele período, Virginia morava no quarteirão 100 da East Esplanade,
em North Vancouver. Aqui ela apareceu pela última vez nas imagens das câmeras, por volta das 15 horas. As imagens, que a mostram de costas, indicam que ela saiu de sua residência naquela tarde. Mas como não foram encontradas outras imagens, não há como saber em que direção ela foi. Ela foi dada como desaparecida pela família em 19 de setembro, mas como nenhuma outra informação foi revelada, decidiu-se que as imagens das câmeras de segurança deveriam ser disponibilizadas ao público. Os investigadores pediram que moradores da região verifiquem imagens de suas câmeras de segurança e dashcams e que forneçam qualquer imagem útil para a polícia o mais rápido possível. Como cada dia que passa é crucial em qualquer caso de pessoa desaparecida, nas semanas que se passaram, buscas foram realizadas na área ao redor da residência de Virgínia, mas até agora nenhuma nova pista foi encontrada. Espera-se que as imagens divulgadas despertem a memória de alguém e que essa pessoa venha a público com informações úteis. Algumas pessoas foram entrevistadas pela polícia, mas não está claro de imediato quais informações foram fornecidas ou se essas informações foram úteis. Vale ressaltar que Virgínia gosta de fazer longas caminhadas em trilhas e que ela pode ter feito isso no dia do seu desaparecimento. A família suspeita que ela foi levada por alguém de carro logo após sair naquele dia. Eles pediram que a pessoa que deu carona para Virgínia se manifeste caso isso tenha ocorrido para ajudar a determinar seus últimos movimentos conhecidos. O que torna esse caso difícil para os investigadores é o fato de haver muito pouca informação para seguir. Isso também causou muito sofrimento à família dela. No momento, não se suspeita de crime, mas a Polícia Montada do Canadá não descartou essa possibilidade. Eles também fizeram um apelo diretamente para Virgínia, pedindo que ela entre em contato com eles, se puder, para que possa ser trazida de volta em segurança. Sabe-se que ela tem laços com Kelowna e Merritt, onde tem família, e por isso é possível que ela tenha deixado a região metropolitana para viajar para lá. Mas o fato de ela não ter informado ninguém de que está segura está preocupando todos que estavam na área do quarteirão 100 da East Esplanade por volta das 15 horas, no dia 18 de setembro, solicitam que contate a polícia. Além disso, qualquer pessoa que avistar Virgínia ou tiver informações que possam ajudar a avançar no caso dela, deve entrar em contato com a Real Polícia Montada do Canadá de North Vancouver, pelo telefone 6049853131, mencionando o número do arquivo 2025, 19.907. Jessica Hepner era viajante frequente, percorreu todo o Canadá e visitou a Europa. Portanto, não havia nada estranho nas imagens de Jessica fazendo check-in em um hotel em Newfoundland. Mas essas imagens foram algumas das últimas registradas de Jessica antes de ela desaparecer sem deixar rastros. Jessica tinha 21 anos quando desapareceu. Ela chegou a St. John's, Terra Nova, em 25 de maio de 2015 para uma estadia curta. Jessica estava viajando com um homem descrito como seu companheiro de viagem, Norberto Cajá. Ao fazer check-in no Hotel Sheraton, sua reserva era para apenas uma noite. No dia seguinte, ela perguntou se poderia estender sua estadia por mais um dia. O pedido foi aceito e Jessica deixou a bagagem no quarto do hotel ao sair de manhã. Mas ela nunca voltaria para buscá-la. Só em 29 de maio que Jessica foi dada como desaparecida. A polícia local foi informada por Caixa que ela já havia saído de Newfoundland e retornado para casa em Ontário. Apesar de ser sua companheira, Jessica não viajou com ele e ele não sabia onde ela estava. A polícia queria que Caixa voltasse para St. John's para que pudessem entrevistá-la adequadamente, mas Caixa tinha planos de continuar viajando e em breve voaria para Dubai. A investigação do sumiço de Jessica continuou. Sem Caixa, a polícia conseguiu acessar o quarto de hotel dela, onde encontraram 2 malas e seu laptop. Não havia nada nas malas ou no laptop que oferecesse qualquer pista sobre o caso. A polícia reuniu algumas informações sobre o último dia de Jessica. Antes de seu desaparecimento, ela viajou de táxi para uma cidade chamada Paraíso, onde se encontrou com um amigo. Outras pessoas também viram Jessica na cidade e, de acordo com o amigo, ela parecia bem quando saiu.
Ele achou que ela pegaria um táxi para o hotel, mas Jessica, aparentemente, nunca chegou lá. O que ocorreu após a despedida de Jessica do amigo ainda é um mistério. A mãe dela acha que ela ainda está na ilha e foi até Terra Nova distribuir panfletos. Não há registro de Jessica em nenhum voo e seria difícil para ela sair sem ser notada. Apesar de viajar muito, Jessica sempre mantinha contato com a família, tornando seu desaparecimento ainda mais intrigante. Quem tiver informações pode contatar a RNC pelo 7097298000. Fotos de uma embarcação de desembarque da Segunda Guerra Mundial parada à beira da água parecem ter saído diretamente de um livro de história. Mas as fotos não foram tiradas em 1945 e o barco não está localizado em nenhum lugar da Europa ou da Ásia. Em vez disso, ele está à beira de um lago na Califórnia e as fotos foram tiradas após sua redescoberta em 2022. Havia rumores de um barco afundado no Lago Shasta há anos. Poderia ser uma lancha moderna afundada recentemente ou uma antiga embarcação de pesca perdida há tempos. Mas só durante as secas de 2021 que alguém conseguiu confirmar os rumores. O Lago Shasta fica no norte da Califórnia, na Floresta Nacional Shasta Trinity. Durante o verão de 2021, os níveis de água caíram quase 60 metros, atingindo os níveis mais baixos em 40 anos. A seca expôs segredos antes ocultos em lagos californianos, incluindo esqueletos possivelmente ligados a assassinatos da máfia no Lago Mead. Para a maioria, o barco avistado na margem recém-exposta não era tão empolgante quanto o que foi encontrado nas proximidades, mas chamou a atenção do bombeiro voluntário James Dunstan, depois que ele viu imagens do barco no YouTube. Ele percebeu que era um barco Higgins, embarcação de desembarque da Segunda Guerra Mundial, nomeada pelo inventor Andrew Higgins. James conseguiu localizar o barco, mas quando finalmente obteve permissão para recuperar a embarcação, o nível da água já havia subido novamente. Mergulhadores ajudaram a flutuar o barco e levá-lo até a margem, já em terra firme. A equipe pôde observar o barco com mais clareza, incluindo os números em seu casco. O número 3117 podia identificar o barco Higgins, sem outro nome, antes designado ao United States Ship Monrovia. Essa embarcação da Marinha serviu como quartel-general do general George S. Patton durante a invasão da Sicília em 1943. O barco Higgins foi criado para levar tropas e suprimentos de uma margem a outra. Com 36 pés de comprimento, podiam ser manobrados em só 25 centímetros de água ideais para desembarques em praias. Durante a guerra, centenas desses barcos foram usados em toda a Europa e no Teatro do Pacífico. Atualmente, há poucos barcos Higgins. Acredita-se que eles foram feitos de madeira e não deveriam durar tanto tempo quanto duraram. A água fria do Lago Shasta preservou o 3117, mantendo-o relativamente intacto até ser recuperado. Historiadores descobriram parte da história de guerra do Higgins do Lago Shasta. O que foi encontrado no Lago Shasta participou de pelo menos 2 desembarques no dia D. Ele participou da invasão aliada da Sicília e depois foi usado na invasão das Ilhas Gilbert, sob controle japonês, em missão posterior. 3117 foi afundado, mas recuperado após os combates e levado de volta aos Estados Unidos após a guerra. O registro 3117 termina. E como exatamente ele foi parar no Lago Shasta é um mistério. Em 27 de dezembro de 2021, câmeras de segurança flagraram Erin Brooks na tabacaria Santa Maria. Ela, agasalhada com uma jaqueta marrom escura, esperava pacientemente para comprar cigarros. Depois de sair da loja, Erin nunca mais foi vista. Seu paradeiro até hoje permanece um mistério. Erin, aos 38 anos, desapareceu sem deixar rastros em sua casa, em New Brunswick, Canadá. Ela vinha de uma família indígena e viajou bastante antes de se estabelecer em St. Mary's First Nation. Na juventude, ela se envolveu com más companhias e manteve um estilo de vida arriscado até a fase adulta. Mas mesmo havendo aspectos de sua vida que ela escondia da família, ela ainda era muito próxima deles.
A família de Erin disse que ela era muito ligada à família. Ela teve 2 filhos jovens antes de conhecer Chris Fowler. Erin e Chris se casaram e tiveram mais 2 filhos. Foi um dos filhos mais velhos dela que primeiro alertou a família de que Erin havia desaparecido. O segundo filho dela visitou uma das irmãs de Erin em 29 de dezembro de 2021, revelando que eles não viam nem ouviam a mãe havia 2 dias. A família imediatamente soube que algo estava errado. Erin ainda levava o que a polícia chamaria de um estilo de vida de alto risco, mas era muito incomum para ela ficar tanto tempo sem falar com nenhum deles. O telefone dela também estava desligado e ninguém tinha como entrar em contato com ela. A investigação policial iniciou imediatamente e rastreou os últimos movimentos conhecidos de Erin. Não se sabe ao certo quando ela deixou a casa da família em 27 de dezembro, mas ela foi para a St. Mary's Smoke Shop em North Fredericton, do outro lado do rio de onde Erin morava. Ela aparece sozinha nas câmeras comprando cigarros, mas a polícia afirma que estava acompanhada de pelo menos uma pessoa. Depois de sair da loja, Erin entrou em um sedã prata. A investigação policial revelou que Erin foi em seguida para a casa de um amigo no centro de Fredericton antes de sair do endereço com pessoas desconhecidas. A polícia não sabe se Erin saiu da casa a pé ou entrou em um veículo, e seu destino pretendido também é um mistério. Nenhuma pista foi descoberta que possa explicar o que aconteceu com Erin depois desse ponto. Mas a polícia acredita que ela foi vítima de um crime e pode não estar mais viva. No início da investigação, o caso de Erin ganhou uma quantidade considerável de atenção. Mas desde então, não houve novas atualizações para o ir à polícia relatar, e houve pouca cobertura adicional da mídia. A família e o marido de Erin continuaram a busca por respostas e a conscientização sobre crimes contra mulheres indígenas. Quem tiver informações pode ligar para a polícia de Fredericton no 500 e 6400 e 62.300 ou para o Crime Stoppers no 1800228 Fotos de Dungeon Rock em Lynn, Massachusetts, não mostram nada muito fora do comum. Parece uma rocha comum em área arborizada. Algumas fotos mostram a porta de ferro enferrujada que leva mais fundo a uma caverna artificial. Isso parece assustador, mas esse mistério vai além do que as fotos mostram. A história da Rocha da Masmorra começa em algum momento do século XVII. Segundo a lenda, por volta de 1658 moradores do porto de Lynn viram uma embarcação preta sem bandeira chegar. 4 piratas deixaram a embarcação e subiram o rio, estabelecendo-se em uma área conhecida hoje como Vale dos Piratas. Pouco depois de sua chegada, uma nota foi encontrada na porta da ferraria local. A nota solicitava uma coleção de itens, incluindo ferramentas de construção, correntes e outros suprimentos. Se esses itens fossem deixados em Pirates Glen, no dia seguinte, os moradores encontrariam uma coleção de prata. Não havia como saber se isso era uma brincadeira, algum tipo de golpe ou piratas de verdade fazendo o pedido. Mas, nesse caso, os moradores sabiam que recusar o pedido era arriscado. O trabalho foi concluído, os itens deixados conforme a nota e no dia seguinte as moedas de prata estavam lá. Por um curto período, os moradores e os piratas viveram em relativa paz, embora houvesse rumores de que os piratas estavam mantendo pessoas contra a vontade delas. Eles não trouxeram problemas aos moradores. Logo, as autoridades souberam do mito, realizaram uma operação no esconderijo dos piratas e prenderam 3 homens, mas o quarto, Thomas Vale, jamais foi encontrado. Vale permaneceu nas florestas perto de Lynn por alguns anos. Ele ficava principalmente na caverna, onde fez sua morada, mas conseguiu trabalho consertando sapatos para os moradores da cidade. Tudo terminou em 1638, com o terremoto de New Hampshire. A caverna onde Vale morava foi muito danificada no terremoto. Uma pedra caiu perto da entrada, prendendo Vale lá dentro. Naquele tempo, era impossível alguém entrar na caverna. Ninguém sabia se Vale ainda vivia ou havia sido esmagado pelos escombros. A rocha foi apelidada de Masmorra dos Piratas e depois de Rocha da Masmorra. Nada se sabe sobre Vale.
A lenda só foi registrada 100 anos após o terremoto, e muitos acham que é apenas uma história. Mas aqueles que acreditam em Vale, realmente acreditam. Ele adquiriu um tesouro considerável durante sua vida, que foi escondido em Dungeon Rock. Em 1852, Hiram Marble comprou o terreno de Dungeon Rock e se mudou com o filho e a esposa. Os Marble tornaram-se espiritualistas após perderem um filho. Eles acreditavam que podiam falar com fantasmas, e por algum motivo, um dos fantasmas que os contatou foi Vale. Vale os enviou para Dungeon Rock e os incentivou a buscar seu tesouro. Pouco depois de chegarem, Hiram e seu filho Edwin começaram a cavar. Guiados pelo fantasma de Vale, o caminho que cavavam por Dungeon Rock fazia curvas e ângulos agudos. Sessões mediúnicas eram realizadas dentro da caverna enquanto eles buscavam respostas. Os Marbles abriram a caverna para visitantes curiosos, ajudando a financiar o empreendimento. Hiram queria comprar mais terras depois que encontrasse o tesouro e montar um parque. Itens foram achados na escavação, como o cabo de uma arma, mas ambos os Marbles morreram antes de achar o tesouro. Edwin, o último de sua família a falecer, foi enterrado perto da entrada da Rocha da Masmorra. Seu túmulo é marcado por uma pedra rosa. O túnel sinuoso da Rocha da Masmorra ainda pode ser visitado hoje, mas não houve novas buscas pelo tesouro de Vale. Obrigado por assistirem, pessoal. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Além disso, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos. Até o próximo vídeo!